24, capítulo 4. Mateus 24, capítulo 4. Vamos ler então. Ele diz assim, ó: Jesus respondeu e disse: acautelai-vos. Tenha cautela, tenha prudência, preste atenção. Vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Feche seus olhos. Pai celestial, a tua palavra foi lida, Senhor. Mateus se expressou, Jesus estava se expressando, mostrando aos seus discípulos, Pai. E agora ela está nesse tempo clara, perfeita, como a luz do dia, Pai. Por isso, ajuda-nos a abrir nosso entendimento espiritual, porque a natureza carnal nunca compreenderá essa escritura, mas quando o Espírito Santo chega ao coração do homem e da mulher, ela pode contemplar essa palavra. Por isso, peço, Senhor, venha e tome controle dessa audiência e derrama a bênção aos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Você percebeu uma coisa? Isso é uma pergunta e Jesus está respondendo. Ele diz: Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Para você não ser enganado, tem algumas coisas que você tem que compreender. Eu vou dar uma coisa básica, uma ideia básica para você entender. Se eu não sou um mecânico, eu não tenho conhecimento de mecânica, eu não tenho conhecimento de nada, eu levo meu carro à oficina, daí ele diz assim, ó, tem que trocar a parafuseta da reboca da parafuseta. Você se lembra dessa, que acontecia muito, né, antigamente? Você se lembra disso, né? Daí você diz assim, pode trocar. Por quê? Eu não conheço, eu não tenho entendimento de mecânica. Daí, se ele falasse essa palavra, talvez se você fosse buscar, não existe. Ele estava dando uma piadinha para você, né? Mas assim também é a verdade espiritual. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, acautelai-vos e ninguém vos engane. Então ele quer dizer que você tem que ter um conhecimento da palavra para não ser o quê? Enganado. As pessoas tomam as palavras dos homens ou as palavras de alguma pessoa e diz, não, isso é verdade. Mas não foi ver se isso é verdade. Esse é o problema. A gente talvez tenha um pouco de preguiça, um pouco de, talvez, de imprudência, talvez de uma ação, para podermos ver se aquilo que ele está falando é a verdade. E a primeira coisa que o Espírito Santo coloca em você é quando uma pessoa fala, você vai procurar onde? Na palavra de Deus, para ver se aquilo é verdade. Se aquilo for verdade, você vai dizer, glórias a Deus. E ele vai continuar, ele vai dizer, porque muitos virão em meu nome. Ele está dizendo assim, ó, muitos virão em meu nome. Homens que estão pregando, homens que estão falando da palavra. E você já percebeu que tem muitas igrejas, né? Muitos lugares. Agora eles vão vir aqui falando de Cristo, falando, eu vim em nome de Cristo, eu vim. E ele vai continuar ainda dizendo assim, ó, muitos virão no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Aqui não é o Cristo Jesus Cristo, ou a imagem de Cristo, aqui é o ungido. Ele está falando de um ungido que Cristo simboliza ungido. Então aqui está dizendo de pessoas ungidas. Irmãos, isso é uma coisa, um assunto tão interessante para nós estudar, que a gente pode dar uma direção a vocês. Muitos dizem que são ungidos, e eu quero afirmar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar talvez espantados com isso, mas isso está dentro da Escritura. A unção é verdadeira, mas a pessoa não crê naquela unção, e aquela pessoa faz aquilo, e a unção é verdadeira. Vamos entender isso? Você conheceu a história de Balaão? Ele é um profeta, verdadeiro profeta, mas dentro do coração dele existe ganância e quer poder. Isso para Deus não é benefício. Isso para Deus é como um homem que não tem valor para Deus, mas ele quer essa coisa. Ele não quer
Deus, Ele quer o benefício da glória e da riqueza. Ele é ungido, Ele usa a palavra. Quando Ele vai amaldiçoar Israel, Deus usa a palavra nele, não deixa falar, e Ele abençoa Israel. Você já pensou nisso? Deus tranca o que Ele vai amaldiçoar Israel, e Ele bota a palavra na boca do profeta, e o profeta abençoa. Então você percebe que a unção é de quem? A de Deus. E agora tem outro ponto importante para você saber. Por isso que existem muitos ungidos, muitos cristos, muitos isso, e você diz assim: como pode esse homem estar abençoando, está fazendo isso, está acontecendo isso, e ele não ser um homem de Deus? Você tem que olhar o Espírito que acompanha ele. Você entendeu? Por isso que você percebe um monte de homens caindo, porque há um Espírito ali que ele realmente parece ser uma pessoa piedosa, parece ser igual a Cristo, mas nega a eficácia da palavra. Esse é o ponto importante de você saber, porque vai ter muito ungido, muita gente ungida, muito homem que parece assim tremendo, mas quem é esse homem? Ele está dentro da palavra? Aí que está. Então vamos colocar isso mais claro a você aqui então. Enganarão o quê? Ele está dizendo: eu sou o Cristo. Ele está dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Você já percebeu isso? Que está acontecendo? Estão enganando a muitos. Por quê? Para você não ser enganado, irmão, só tem uma condição. Talvez você ache isso uma condição tão... Não, é a única condição. Não é porque você entende a palavra, não é porque você está sentado aqui há muito tempo, não é nada disso. A única condição para você não enganar é você ter o quê? O Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo discerne a palavra de Deus. Então, nunca você vai ser enganado se você tiver o Espírito Santo. Esta é a condição da Escritura. E ele vai falar algumas coisas para você entender essa noite. O mensageiro diz algumas coisas para afirmar um pensamento na ideia dessa questão, que é o engano. Você já percebeu que o engano já veio desde o começo e agora está no fim? E agora no fim é muito maior, irmãos. Por quê? Escute bem o que o mensageiro vai dizer. Agora vamos olhar para este grande, por alguns minutos, esse grande dia, que ele está falando da grande tribulação. Esse grande dia pecaminoso que estamos vivendo agora. Você percebeu? Pecaminoso. Houve dias maiores de perseguição aos filhos de Deus. Foram mortos por todos os lados. Então ele está dizendo assim, ó, houve dia que os filhos de Deus foram perseguidos. Sim. Na era negra da igreja, se você ler a história, você vai perceber isso. Você também vai perceber que ali, quando aconteceu toda aquela perseguição, mas aquilo existia um propósito. Você nega Cristo, você não quer Cristo, e você diz assim, o povo diz assim, ó, que aquele sangue caia sobre nós e os nossos filhos, e houve a situação. É como você dizer assim, ó, não, eu não creio nesse Cristo, abandono esse Cristo, eu não quero saber, que eu não quero mais Ele. Já pensou? Você está falido, você está perdido. Cristo é a única salvação da sua vida espiritual. E olha, escute bem aqui. E eu quero que você entenda isso, porque isso aqui faz parte da vida de um cristão. Ele diz assim: houve dias maiores de perseguição quanto aos filhos de Deus. Foram mortos por todos os lados, mas para ver a falsidade do inimigo, olha o que o meu Brando está dizendo, para ver a falsidade do inimigo, nunca tivemos um dia como este que estamos vivendo agora. É o dia mais astuto e enganoso. Jesus Cristo já fala em Mateus que esse dia seria o quê? Enganoso. Então, se é enganoso, você tem que ter mais atenção, prestar mais atenção. Não só, você talvez olhe assim, prestar atenção onde moras? Não só lá fora, porque o mundo está pregando para nós, as igrejas aí fora estão pregando para nós, a igreja da mensagem aqui dentro também está pregando para nós. Mas tem outra coisa, o enganoso
tem vezes que está aqui. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Existe o enganoso lá fora, existe Satanás que está enganando, mas Satanás, para entrar aqui, ele precisa que você abra a porta. Então tem duas coisas que você tem que conhecer a Escritura. Você sabe que Satanás ele está combatendo na mente, e se você abre essa porta, desce ao coração. Por isso que precisamos de proteção. O engano é formado dentro da sua mente, e depois ela desce ao coração. Mas primeiro ele forma onde? Dentro de sua mente. Sabe o que ele faz? Gera dúvida na verdade da palavra. Ele gera dúvida no poder da palavra. Ela diz que cura. Ele diz assim: não, eu acho que não é verdade, eu não estou sentindo uma dorzinha ainda, eu estou sentindo isso. Não, a palavra diz que cura. E você toma a palavra como ela é. E ele vai levar mais um pouquinho. E quando vejo isso, traz isso que o cristão tem que estar mais alerta hoje do que ele já esteve em qualquer época. Essa é a mensagem que ele está dizendo, irmão Banana. Agora, nos dias da perseguição, Roma e a igreja, os cristãos cometeram erros. Foi para a arena e foram alimentados os leões e alguns assim. E quando eles encontraram sendo um cristão por seu testemunho, mas a sua alma foi salva. Então eles morriam, eles eram colocados como tochas humanas, eles tacavam pinche, tacavam fogo e penduravam nas árvores e trancavam aquelas pessoas e soltavam os leões, eles comiam, mas eles mantinham o seu testemunho, eram salvos. É tão ruim assim? O que você acha? Olhe bem aqui, irmão, talvez isso vai lhe levar a um acompanhamento. Quando a morte chega, Paulo diz que a morte é uma carruagem que leva você à presença de Deus. É tão ruim assim? É ruim para quem não está conectado com Deus. Mas se você está conectado, a morte chega. Não que você queira morrer, não é isso. Eu não acredito em cristão que queira morrer. Preste bem atenção, porque se há uma coisa, se há uma usina de Deus, você tem felicidade em viver. Cristo, ele queria viver de todos os jeitos. Alegria e felicidade estava em Cristo. Tudo estava em Cristo. Mas ele estava cumprindo um trabalho, uma determinação. Então ele está cumprindo uma posição que Deus determinou para ele ir aonde? Ao Calvário. Morreu por você. Mas tu acha que Cristo queria morrer? Não. Há muita confusão sobre isso. Olhe bem aqui. E ele vai dizer assim, no verso 2: agora, a astúcia do diabo agora faz com que as pessoas crentes que são cristãos, quando não são ainda esta coisa. Por que ele está falando isso, irmão? O irmão Brana, ele tem que, quando o irmão Brana usa uma palavra ou usa um trecho que ele está explicando, ele tem que arranjar amparo em algum lugar. Qualquer pastor, quando ele está ensinando alguma coisa, ele tem que achar amparo nas Escrituras. Graças a Deus que nós temos um mensageiro para também achar na mensagem. Então eu gosto de usar duas coisas quando eu prego. Eu gosto de usar muito a Bíblia, porque ficamos muito tempo sem a Bíblia na mão. E a Bíblia é o livro mais importante que tem, porque quando o profeta chegou aqui, ele tinha mensagem? Não, ele tinha Bíblia. Claro que hoje a gente tem um benefício maior ainda, a gente tem mensagem e Bíblia. E esse é o ponto chave. Se você conhece Bíblia, você está mais maduro no assunto. Escute aqui, ele vai dizer assim, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs quando não são. Aí está a coisa, você não tem que selar. Ele diz assim, você não tem que selar com a sua vida, com a sua morte, como foi lá em Roma, naquela época negra. É um dia mais astuto que seria quando você tivesse que selar sua vida com seu testemunho. É astuto porque você sela a sua vida com seu testemunho? Você sela a sua vida com seu testemunho? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Não é morrer, é viver nesse tempo enganoso, uma vida cristã que as pessoas podem dizer, eu quero ser igual àquele irmão, eu quero ser igual àquela irmã. Por isso que é astúcia. Você está entendendo? Porque, irmão, pensa uma coisa, se Cristo está em você, você tem poder. Não é poder para fazer místico, que passa nesses filmes de Harry Potter, que com uma estrelinha que faz, não.
poder de vida, porque Cristo está morando em você, e você tendo isso, você passa a vida para outros, passa a vida para a sua família, passa a vida eterna para outros. Se você tem convicção e tem certeza disso, você faz isso. Você diz assim: mas como isso, irmão? Intercessor da sua família, da sua casa. Você está percebendo uma coisa? Quem é que você ama de todo o coração? Você faz parte disso. Você tem que entender que Deus precisa que você se conecte a Ele para você abençoar. Vou dar um exemplo para você, talvez que você diga assim, talvez você não fique confuso. Se lembra quando Deus visitou Abraão? Você se lembra bem ali? Abraão logo percebe, vem 3, mas ele diz assim, ó, Senhor. Ele se direciona ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ele, prontamente já correu, faça isso, faça o queijo, faça isso, vamos fazer um cabrito, vamos assar, vamos fazer e sente aí, aguarde, vamos fazer tudo isso. Já preparou tudo. Abraão estava ali, e Deus estava com Abraão. E ele veio visitar Abraão para falar uma coisa. Sabe por quê? Um eleito, ele é revelado. Você percebeu? Ele vem falar que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele vem falar que se tivesse tanto justo, ele não destruiria. Olhe bem, ele está relatando isso tudo a Abraão. Isso é revelação, irmão. Um eleito é revelado na palavra, porque o próprio Deus vem revelar a você. Então ele vai abrindo todo o assunto. Então Abraão estava sabendo que seria destruído Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim Abraão estava fazendo o quê? Uma intercessão. Ele pensou, não, tem os pastores do meu sobrinho Ló, tem isso e tem aqui. Se for só 10, Senhor, você não vai destruir por causa desses 10 justos. Não destruo, mas não tinha 10. Você percebeu aonde que Deus está falando? E Deus cumpre a sua palavra. Se tem 10, ele não destruiria Sodoma e Gomorra, porque havia 10 justos ali. E ali não tinha 10 justos. Agora tem um ponto chave que eu quero mostrar para você o que está acontecendo aqui. Eu estou falando de família, né? Então vou reforçar esse entendimento. Abraão ama a Sara de todo o seu coração. Você entende, irmão? Pai, esposo, ele ama a Sara de todo o coração. Mas quando ele saiu da presença de Deus, ele temeu o Egito e disse, não, ela é minha irmã. Você lembra disso? Saiu da palavra, não tem poder. Abraão perdeu o poder, temeu pela sua vida e disse, não, ela é minha irmã. Quando um homem de Deus sai da palavra de Deus, o que acontece? Ele perde o caminho certo. Mas Deus foi lá e alinhou de novo Abraão. Agora eu penso que uma coisa é importante. Agora quando Deus chegou ali, se alimentou com ele, conversou com Abraão, ele falou assim, o filho da promessa vem. O filho da promessa vem. Eu estou falando duas coisas aqui. Talvez você está pensando que é o filho Isaac, o filho carnal, que é. Não, eu estou falando de Jesus Cristo. O filho da promessa veio. Que tem que estar dentro do teu coração, que tem dado a tua vida. Não estou falando de Isaac, mas ali foi uma inspiração para mostrar quem é o filho da promessa. Teve que trazer Isaac para dar uma ideia de quem é o filho da promessa. E agora veio Isaac. Daí Sara lá na barraca, já com seus 80 anos, ela ri. Não ri assim, mas ela dentro assim, como eu, uma senhora de 80 anos, posso ter um filho? Nem tem mais contato com meu esposo, que é Abraão, nem chego mais perto. Você percebeu aqui? Deus, por que ela riu, Abraão? Por que ela não creu, Abraão? Você percebeu? Houve alguma coisa com Sara? Deus podia ter destruído Sara naquele momento, mas por amor a Abraão, não faz. Varão, você está entendendo o que eu estou falando? Você percebeu? Por amor, ele não faz.
porque sabe que Abraão ama Sara de todo o seu coração. Você quer restituir a tua casa? Ame. Você quer restituir o seu lar? Ame o seu esposo, ame sua esposa, ame. Vem cá, você não pode viver uma vida mesquinha. Todo dia parece ser a mesma coisa, mude isso. Ame, mostre a diferença. Talvez uma palavra mostre muita diferença. Talvez, sabe o que eu vejo o brasileiro? O brasileiro tem uma dificuldade, muitas vezes, dizer assim, olhar para ela assim, eu te amo. Tem essa dificuldade? Você quer dizer, oh meu amor, eu te amo. Tem família que é mais livre, faz isso, mas tem outras que não fazem. Sabia que essa palavra é muito forte para mudar todo um temperamento, toda uma ação, porque ela sente que você está falando de verdade. Agora, se você está falando assim, eu te amo, e ela não sentir firmeza, prepare a panela na cabeça, né? Mas só para você entender o que eu quero dizer, mostre isso, gere isso. Isso é benefício a você, irmão, e isso, irmãs, é benefício a você também quando você faz isso. Os dois lados fluem no mesmo pensamento. Então você está pensando agora, Abraão intercede por sua família, Abraão intercede por seu filho, Abraão traz o filho da promessa, não é Isaac que estou falando, ele vem depois manifestar Cristo, filho da promessa espiritual, porque estamos aqui alinhados com o espiritual. Agora, não deixe ser enganado. O próprio Cristo está dizendo, ninguém vos engane. Escute aqui agora. Ele fala assim, ó, o irmão Brano diz, este será referido ao que Jesus advertiu sobre o tempo da sua parousia, e um dos sinais que ele fará saber que Cristo está aqui é que será o mais enganoso de todos os tempos. Agora a maioria das pessoas pensaria, bem, se esta é a hora que o propósito de Cristo desceu em sua plenitude, então esta não seria a era mais iluminada? Não seria esta a época em que estamos tanta verdade que seria impossível ser enganado? Preste bem atenção, irmão. O irmão Brana não veio trazer nada diferente. O que ele fez, a única coisa que ele fez, ele uniu os cabos que estavam separados. Deus, ele é perfeito em três, não é isso? Também o homem é perfeito em três. Então, agora, quando a gente ensina as escrituras, a gente, como um professor, ou como mostrando a palavra de Deus, a gente tem ideia de separar as coisas para ver se as pessoas aprendem melhor, mas nada é separado. Como vou explicar para você entender? Eu falo sobre justificação, daí eu vou lá e explico justificação. O que é justificação? Depois eu vou lá e pego santificação, e eu explico o que é santificação. Depois eu vou lá e explico sobre o batismo do Espírito Santo. Eu separei, daí você, na sua cabeça natural, você diz assim, então é tudo separado. Então primeiro eu tenho que ter justificação, daí depois eu saio da santificação e pulo para eu saio da justificação e pulo para a santificação, daqui a pouquinho eu estou pulando para o batismo do Espírito Santo e não preciso mais daquilo ali. Não, é tudo junto. Toda a vida você vai precisar ser justificado, toda a vida você precisa da santificação, e toda a vida você vai precisar do batismo do Espírito Santo. Então é tudo unificado, nada disso pode ser separado, porque se você separa, rompe a corrente, porque você não se justifica, quem justifica você é Deus. Você não se santifica, porque quem se santifica você é Deus. Você se lembre disso, eu sou um pecador, você também é um pecador, precisamos de Deus. Deus derramado através de Cristo. Você entende? Precisamos do sangue dele. Você já pensou? Eu vou dar essa referência porque estamos amadurecendo nossos pensamentos, né? Eu faço uma pergunta a você. Olhe bem o que acontece. Eu vivo uma vida santificada, certinha, não cometo nada de errado na minha vida, estou bem perfeito, estou alinhado. Você diz assim, agora eu sou um santo. Não, você ainda é um pecador. Quem é santo é Deus. Quem é santo é Deus. Sabe por quê? Se você achar que é um santo, vai dar um problema muito sério depois nos seus pensamentos em relação às pessoas.
Ah, esse aí é um pecador, eu sou um santo. Você percebeu? A única diferença entre eu e um pecador, eu sou um pecador salvo e ele é um pecador que ainda não recebeu a bênção para ser salvo. A única diferença. Sou salvo porque eu confiei no sangue, no sacrifício de Cristo. Você entendeu? Então isso é importante você saber, porque quando você chega na igreja, Deus vai trabalhando, vai amadurecendo o teu sentido, vai amadurecendo a tua capacidade, e de a pouquinho você se sente um pouquinho maior e diz assim: agora eu estou servindo a Cristo. Oh, que maravilha, estou servindo a Cristo. Daí, de a pouquinho você começa a olhar aquela pessoa que talvez um dia foi parecido com você, você diz: este é um pecador, eu sou um santo. Você não entendeu nada a Escritura, porque estamos falando de graça, e graça primeiro tem que atingir o seu coração, atingir o meu coração, para eu depois dar graça de novamente. E eu estou agora fazendo juízo, estou aplicando juízo, estou aplicando condenação às outras pessoas. E isso é um cuidado que o Filho de Deus tem, porque se você quer ter o batismo do Espírito Santo, primeiro você tem que aplicar graça para as pessoas. Vamos um pouquinho mais para frente? Vamos aqui, olha aqui, essa é a mensagem que o irmão Branham usa: preparação. Perceba bem o que ele está querendo dizer. Preparação é uma situação. Você diz assim: eu vou me preparar para ser salvo. Tá, isso é uma situação. Mas aqui ele está falando da preparação do mundo. Escute bem, isso é bom. Ele diz, preparação, 1953. Eu posso parar aqui só um minuto e dizer: eu creio que as pessoas estão na preparação de a última grande destruição. Olha o que o irmão Branham está dizendo: as pessoas estão se preparando para a última grande destruição. O que ele está querendo dizer é tribulação. Daí você vai dizer assim: pá, será que as pessoas têm que estar se preparando? Tem. Como o Filho de Deus se prepara para o arrebatamento, as pessoas do mundo também se preparam para a grande destruição. Como elas se preparam? Vamos perguntar a ele. Que este mundo conhecerá. Acredito que estamos no fim. Você pode falar com as pessoas. Você poderia colocar Billy Graham. Billy Graham era um pregador de Deus, cheio da inspiração, que trouxe muita gente para Cristo, né? Cada cidade dos Estados Unidos, ele diz assim: pode ser pregador tremendo que podia fazer cada cidade, eles ainda continuarão bebendo o seu uísque, eles ainda continuarão fumando o seu cigarro e rindo de você. Tudo mesmo desse jeito. Eles estão no espírito dos últimos dias. Percebeu uma coisa? É um espírito. Perceba uma coisa: é um espírito que entra nas pessoas. Porque se você não honra a Deus como devia honrar, você não adora a Deus como devia adorar, entra um espírito para preparar você para destruição. Tudo é em espírito, porque os verdadeiros adoradores adoram em quê? Em espírito e verdade. Irmãos, esse é o tempo. Talvez você pense assim: não, acho que talvez vai demorar muito. Não, eu creio que este é o tempo. Sabe por quê? As coisas estão acontecendo muito aceleradas. Se você perceber, está muito acelerado. Todas as profecias que vão se encaixando muito rápido. Vou continuar aqui só para você entender. Ele vai dizer assim: este é o espírito dos últimos dias, e Deus não pode enviar destruição antes que as pessoas estejam no espírito da destruição. Então ele não pode vir antes que as pessoas estejam no espírito da destruição. Por quê? Você pode responder assim: por que isso? Por que Deus não pode fazer isso? Ele vai responder: Deus nunca destruirá nada. Deus nunca destrói nada. O homem sempre destrói a si mesmo. Então você percebeu? Deus é graça, Deus é amor. Faz a pergunta: ele vai destruir? Não vai destruir. Você mesmo, eu mesmo, buscamos nossa destruição. Você entendeu? Porque você, quando não recebe a graça, quando você não recebe o amor de Deus, você vai receber o quê? O juízo que vem sobre esse mundo. Mas Deus queria te dar graça, Deus queria derramar o amor, mas você percebeu que você não quis isso. Então
Deus nunca faz isso. Observe aqui, ó, está no outro versículo aqui. Agora olhe para o próximo versículo. Jesus nos advertindo. É o 22. A menos que esse dia seja abreviado, nenhuma carne deve ser salva. Aqui ele está falando de carne. Escute bem. Ele vai dizer de novo aqui: aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, esse dia serão abreviados. Abreviar é como fosse assim, né? Estou andando e existe um caminho mais longo ainda. Mas Deus vai abreviar aqui para nós logo chegar. Porque senão não vai ter nenhuma carne para salvar. Mas por amor aos eleitos, olha, escute bem, é por amor aos eleitos. Porque vai ficar eleitos para ir para o arrebatamento vivos. Serão transformados e irão vivos. Você percebeu? Não virão à morte, mas serão transformados. Por isso que ele está falando de carne. Aqui, ó, escute bem o que ele está dizendo aqui. Ele está falando de carne, né? Nenhuma carne seria salva. Por quê? Eu sou um ser trino. Então, se eu sou um ser trino, eu preciso de corpo, espírito e alma. Se a minha carne for destruída, eu não sou mais esse ser trino. Então, eu já estou partindo. Você percebeu aqui? Por isso que ele fala, será abreviado para os eleitos irem para o arrebatamento. Tempo difícil, né? Tempo difícil. Nunca teve tanto engano, irmão. E já vou dizer para vocês, o mundo prega para nós porque eles usam uma palavra para fazer ficar suave. Muitas vezes é assim, ó. Quando você fala assim, ó, naturalismo, eles usam uma palavra bonita para andar pelado. A palavra é especial, não é? Natureza, naturalismo. Mas eles usam essa palavra para ir para uma praia andar pelado. Cuide com as palavras. Então você percebe que as palavras que eles estão usando agora é fake news. Fake news. Palavra que qualquer criança do colégio, eu não sei me expressar muito com essa palavra, mas qualquer jovenzinho usa. Tiraram aquela palavra que é mais dura, porque os nossos pais falavam: não fala mentira, meu rapaz. Se você fazer mentira, eu te taco a pimenta na boca. Não era assim? Oh, tu respeita teu pai, porque fica falando mentira aqui, ó. Não era assim? Pessoal antigo? Era assim. Você está entendendo? Agora, a palavra veio suave. Não fala assim para o teu filho: se você falar fake news, você vai, ó. Nem tem como essa lógica, você entendeu? Ficou suave, ficou soft. É como chupar uma balinha, parece ser bom. E isso é o tempo enganoso. As palavras são mudadas para ficar suave. Você entendeu? Tempos enganosos, né? Vamos aqui mais um pouquinho para você. E ele vai dizer assim, ó. Aqui, ó. Então, se alguém vos disser: eis o Cristo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que ele está querendo dizer? Muitas vezes aconteceu homens ungidos trazer um grupo para fora, levar, dizer que ele é a unção, chegaram até dizer, se titular assim: eu sou Moisés. Já pensou isso? Mas ele tinha uma unção poderosa, que atraiu muita gente. Vamos se reunir, vamos comprar esse terreno, vamos viver aqui separado do mundo. Deus nunca falou isso, irmão. Se tem uma coisa que Deus nunca colocou essa ideia em você para o nosso tempo de você estar separado do mundo, olha, claro que ele diz assim, ó, não participeis com as coisas do mundo, é diferente. Agora, você, para não viver no mundo, você tem que ir embora, sair desse mundo. Então, quando eu vivo no mundo, o que Jesus está dizendo? Eu manifesto a luz de Cristo, para as pessoas ver que existe Cristo.
Então você está manifestando para aquela pessoa, você está se manifestando para o seu amigo, você está manifestando ali no seu colégio, você está manifestando no seu emprego, e eles percebem que você mudou. Não seja um agente 007. Tem cristão que é agente 007. Nunca ninguém sabe que ele é cristão. Não. Tem gente que olha assim, olha, falasse essa palavra. O mundo vai falar assim, né? És um crente mesmo? Ele nunca se mostrou. Não faça isso. Cristo em ti és a luz do mundo. Você entende o que eu quero dizer, né? Isso é uma coisa que você tem que mostrar, irmão. Não que você diga assim, chegou ali e já fala, eu sou um cristão. Não, pela tua maneira, pelo teu jeito, pelo teu falar, você é identificado. Na hora, irmãos, as irmãs é muito mais rápido ser identificadas. Mas, irmãos, muitas vezes eu trabalhei em casa fazendo montagem de imóveis. Quando eu estava fazendo ali, a pessoa disse, você é um crente, né? Não tinha nada para me identificar, estava numa roupa normal, estava isso. O falar identifica. Pedro foi identificado porque já estava com Cristo. Ele já tinha aprendido com Cristo. Você é identificado, irmão, no modo de falar, no modo de expressar. Isso é uma coisa importante você. O próprio Deus, a própria palavra vai mudar o seu modo de falar e o modo de agir. Vamos aqui mais à frente. Então ele está dizendo assim, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas. Ele está dizendo agora aqui, agora o próprio fato de se chamar de falsos Cristo mostra que o engano envolvido, ali mesmo, tomando uma unção verdadeira, mas rejeitado pela palavra, a verdadeira ou mensagem verdadeira por uma mensagem falsa, que é uma mensagem denominacional ou uma organização. Para promover isso, você tem que afastar-se da palavra de Deus, que é a sua verdade, para aceitar qualquer permissão organizacional. Eu quero colocar isso de uma maneira mais clara. Deixa eu conseguir aqui para você. Vamos aqui. Satanás, anjo de luz. Já pensou isso? Um anjo que é de luz. É ruim? Um anjo de luz. Mas houve iniquidade em seu coração. Vamos considerar isso. Por quê? Ele achou o que Deus fez, aquele reinado que tinha Deus ali criado e manifestado, ele podia fazer um maior. Espera aí. Então, o que ele está pensando? Ele está pensando assim, se ele pode fazer um reino maior, esse reino que Deus estava fazendo era imperfeito. É um reino que não é tão bom assim. Você percebeu? Ele está dando uma referência que ele podia fazer um maior. O que ele está querendo colocar em seu coração? Houve arrogância, houve orgulho, houve tantas coisas que ele foi banido do céu. Por quê? Satanás foi um tremendo pregador. Eu quero que você entenda onde que começam os pregadores. Satanás, ele pregou e trouxe a terça parte. Você divide os anjos em 3 partes, a terça parte ele trouxe. Quem é ungido? Satanás. Você percebeu agora? Com a habilidade, ele trouxe o quê? A terça parte. Quem é ungido? Você está percebendo que não é a unção? É o caráter? Você percebeu que Cristo não queria isso? Ele foi para o Calvário, ele foi moldado, ele foi treinado, ele foi aperfeiçoado, ele foi provado. Daí ele provou o caráter que ele tinha. Daí Deus depois deu o nome, esse nome a Cristo, esse nome maior que podia ser, e depois ele deu todo o reino a Cristo. Mas por quê? Ele provou que ele tinha um caráter, irmão. É isso que nós temos que provar, essa nossa vida, para um dia a gente poder provar isso. Não podemos mais estar brincando com isso. Escute bem aqui. E ele diz assim:
esse pessoal fará grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Você percebeu? Esse tipo, que é um espírito que já veio de Satanás, cai também em vários outros homens. Caiu em Judas. O Judas, olha só o que Judas fez. Ele pregou o evangelho, ele expulsou o demônio, mas ele não quis receber o Espírito Santo. Ele não estava lá em Atos 2,38. Mas ele fez tudo isso. Tanto que ele saiu com os apóstolos, ele pregou na cidade, ele viu toda aquela manifestação, ele viu todo aquele poder, mas na hora dele receber o Espírito Santo, ele não quis. Sabe por quê? Qual é o problema de receber o Espírito Santo? Eu vou dizer para você. Para você receber o Espírito Santo só tem uma coisa. Você pode se entregar a Deus completamente, sem reserva. Pai, tudo é teu. Minha vida entrego a ti. Daí sim, o Espírito Santo entra em você. Judas tinha reserva. Você percebeu? Pedro tinha reserva. Sabe por quê? Satanás estava cirandando Pedro. Aonde que Satanás estava cirandando Pedro? Em sua mente. E o que Jesus fala para ele? Preste bem atenção, irmão. Isso é uma bênção para você entender, para você aplicar em sua vida, para você aplicar em sua família. Olhe bem, Satanás está cirandando Pedro. Aonde? Na mente. E Jesus fala assim, ó: tu vai me negar 3 vezes. Ele já está dando a profecia para ele saber o que está acontecendo e como vai acontecer, para depois dizer assim: ah, isso aí foi uma coincidência. Não, Pedro, 3 vezes vais me negar. Satanás ciranda na mente. Jesus diz assim, ó: mas orei por ti, Pedro, intercedi por ti, Pedro. Você está entendendo? Satanás pode atacar um filho, pode atacar uma filha, e o que você deve fazer? Eles são meus, Deus, eu sou um filho de Deus, intercedo por eles. Você percebeu? Porque Satanás pode entrar. Pedro não era cheio do Espírito Santo. Pedro ainda não, ele estava num processo de santificação. Pedro ainda precisava muita coisa ainda para frente. Ele precisava desse Espírito Santo, ele não tinha. Jesus foi lá e intercedeu por ele. Você captou? Amém. Interceda por seus lares, né? E por suas famílias. Aqui, ó. Eis que já lhe disse antes, portanto, se você disser: eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está nos aposentos secretos, não acredite. Isso aqui eu vou dar um amadurecimento para vocês, logo para você entender o que está falando aqui. E aqui ele usou aposento secreto. Na Bíblia de vocês está provavelmente a interior da casa. Aposento secreto é como fosse uma câmara secreta ou uma casa de armazém. O único lugar que você conhece no mundo todo que tem um armazém, que o irmão Bruno deixou para as mensagens, foi em Jeffersonville. Está na mão do irmão José Brano. Armazenar e distribuir o material. É isso. Mas eu vou dizer para você: armazenar e deixar o material aqui, isso não é o Espírito Santo. Eu só quero que você entenda isso. Talvez porque muita gente se inclina e se joga para lá, pensando que aquilo ali é o Espírito Santo. Não, você está enganado daí. Armazém, alimento. Você se alimenta daquilo. Você aproveita aquele alimento. Mas não que ali vai gerar o Espírito Santo. Você precisa de Deus, do poder do Espírito Santo para receber. Não é de um alimento que você vai receber. Quem dá é o Espírito Santo. Vamos entender isso. Olha bem. Ele vai aplicar. Então eu espero que todas entendam o que isso significa. Jesus nos disse o que fazer quando ouvirmos isso. Ele disse: não acrediteis. Está acontecendo uma coisa que é profunda. Talvez um dia eu vou aproveitar para falar sobre esse assunto. Só vou passar agora um pouco por alto, porque esse não é o nosso assunto. Por quê? Porque isso faz parte do grande engano. Deus está usando a sua palavra é universal e não está localizada em um lugar, como Jesus nos disse. Você percebe? Eu estou aqui com o armazém aqui, ó. Jeffersonville, cuide com isso.
Não estou dizendo que aquilo é errado, armazenar para distribuir para os irmãos. Não estou falando isso, mas eu tenho um armazém aqui. O que Jesus falou para a samaritana? A pergunta da samaritana é assim, ó, é nesse lugar que eu adoro ou é em Jerusalém? É nesse lugar, nesse armazém que eu adoro ou é em Jerusalém? Só estou dando uma ideia para você entender. Não, chegará o dia que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você percebeu? Não é um lugar, não é um lugar físico, é Ele, é o Espírito Santo em você, que faz você ser um verdadeiro adorador. Não é uma mensagem. A mensagem é muito boa, a Bíblia é muito boa, eu posso usar essa Bíblia aqui, mas se ela não tiver inspiração e o Espírito Santo não entrar em minha vida, isso é um livro normal. Você percebeu? É a mesma coisa aqui. Precisamos do Espírito Santo. Por isso que o verdadeiro adorador é aquele que deixa o Espírito Santo entrar para varrer e adorá-lo. Muita gente trancada em lugares. Não estou falando mal da situação, só estou dando uma advertência para você entender o que é um verdadeiro adorador. Vamos mais um pouquinho para frente. Isso é bom porque ajuda nós a amadurecer. Ele fala assim, ó, porque ele diz assim, ó, pois como o relâmpago saiu do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a presença do Filho do Homem. Então a presença de um profeta. Você sabe que um profeta é Deus. Quero quebrar isso porque isso aí é importante você saber. Irmão, Deus escolheu esse homem, mas quem é o profeta é Deus. Eu quero que você... Daí você diz assim, ó, mas o que está acontecendo dentro da mensagem são tantas... Olha, que me dá uma tristeza. José Brana é um profeta. Tudo bem. Eu posso crer do meu coração que um profeta, como a língua inglesa fala, é um pregador, ele pode ser. Ele pode ser um pregador. Eu posso dar amém a isso. Agora, ser um oitavo profeta quebra toda a estrutura da palavra de Deus. Não tem como. O irmão Brana sempre bateu contra isso. Então eu fico pensando, não é o homem. O que estamos vendo aqui não é esse homem. É aquela coluna que está lá em cima que estamos adorando, porque aquela coluna é a manifestação de Deus. Não é esse homem. Se eu adoro esse homem, eu sou um idólatra. Você percebeu? Se eu adoro esse homem, eu sou um idólatra. O único lugar de adoração é em Cristo Jesus, porque toda a plenitude de Deus habitou em Cristo. Esse é um homem que é um pecador, nascido de mulher. Não tem como estar toda a plenitude. Cristo é perfeito. Cristo não mente. Cristo fala a verdade. As suas obras são perfeitas. Tudo é perfeito em Cristo. Você percebeu? Tudo é perfeito em Cristo. Por quê? Toda a plenitude de Deus está em Cristo, irmão. Eu sou um pecador. Meus pensamentos, tem vezes que eu estou lutando contra eles. Já pensasse? Escute bem o que eu vou falar para você. 365 dias, isso vai ajudar você a crescer um pouquinho. 365 dias, eu não faço pecado, eu não bebo, eu não faço nada coisa errada, eu não faço nada errado, irmão, eu estou tudo certinho. Mas eu tenho certeza que vem pensamentos mal em sua mente. Mesmo que você não queira, de repente surge um pensamento mal. Talvez fosse um pensamento por dia, umzinho só por dia. Daí você tem 365 dias, você tem 365 pensamentos mal. Se você fosse num advogado, eu quero saber, e dissesse que tem 365 pensamentos mal, será que o advogado pegaria a tua causa? Não pegaria, meu irmão. Pô, todo dia estás pecando, todo dia estás fazendo coisa errada, ele não pegaria. Só Cristo pega essa causa, só Cristo pega isso, irmão. Eu quero que você entenda isso. Olha, só a misericórdia dele, é a graça, é tão especial. Por isso que eu fico pensando, quão bom a palavra no seu bom tempo, né? Para finalizar, porque estamos falando sobre Mateus, tenho 5 minutos, vamos rápido. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Você já sabe, né? Pois onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então, corpo, palavra, águias, filhos de Deus. Daí aqui ele vai dizer assim, ó, então estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo,
uma será tomada, outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o Senhor. Agora você percebeu que nessa conversação que Jesus está usando, ele está dizendo assim, ó, dois estão no campo, um será tirado, outro não será tirado. 2 estão no moinho, um será tirado, outro não será tirado. Eu fico pensando, o que está acontecendo aqui? Por que os 2 não vão? Por que os 2 não vão? Tem alguma coisa aqui, né? Então a gente tem que ir no outro versículo. Mas sabia isso, que se o dono da casa soubesse, estivesse ciente que seria na vigia, o ladrão viria, ele teria vigiado e não teria permitido que sua casa fosse destruída? Você está trabalhando, mas você está em Cristo? Você está no moinho trabalhando, mas você está em Cristo? Porque naquele momento você vai partir se está em Cristo. Então tem um detalhe que em todo momento, em toda área, você tem que estar em Cristo para naquele momento você ir. Se lembra que a história, por isso que não falo mal por isso, não quero falar mal de pessoas, não é? Estamos falando da palavra de Deus, assim, ó, que dizia assim, ó, primeiro você tem que ver os mortos para criar uma fé de arrebatamento. Isso era uma conversa. Mas foi tantas vezes falado que a gente aceitou como fosse verdade. Não é isso. Porque se eu vou ver os mortos, eu tenho que já estar com uma fé muito forte aqui. Eu tenho que reconhecer que essa fé já entrou e a mensagem de arrebatamento chegou na minha vida. Não vai ser na hora que eu ver os mortos. Eu já creio que estou arrebatado. Arrebatado como? Pela palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Cristo. Você entendeu? Você pode fazer a mesma coisa. Não é lá, é aqui. Vem, meu pai.